estivermos orando, pastor Arquimedes nos trará uma palavra da parte de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus nesta noite pela oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez estarmos aqui no santuário de Deus para adorarmos aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Após ouvirmos este hino de louvor e adoração a este Deus que merece todo louvor, toda adoração, em que a nossa alma entra na presença daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero convidar neste momento a igreja para lermos um texto na palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 32. E o versículo de número 24. Gênesis 32 e o versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Amém? Nós encontramos, irmãos, esse texto, que é uma leitura conhecida de toda a igreja, que nos fala a respeito da história de Jacó, que nos relata a respeito do momento em que Jacó ele retorna novamente à casa de seu pai, após ele receber a ordem de Deus para novamente voltar, e obedecendo a ordem, ele volta novamente. Nós sabemos que Jacó, após sair da casa de seu pai, no momento muito difícil da sua vida, de muita angústia, de muita luta, em que ele se sentiu numa solidão, em que ele mesmo, no seu retorno, ele chega a dizer, quando ele se depara diante do Jordão, em que ele diz que sozinho ele passou aquele Jordão com o seu cajado. Ele chega a dizer que nada ele possuía a não ser simplesmente o cajado que ele tinha na sua mão. Mas no seu retorno, ele estava agora dizendo que estava agora dividido em dois bandos, porque Deus tinha lhe abençoado, Deus tinha feito ele prosperar. Mas na saída da casa de seu pai, naquela noite em que simplesmente lhe faltou um travesseiro, em que ele coloca uma pedra como travesseiro, e que naquela noite, que se torna uma noite diferente na sua vida,
em que ele tem uma visão, e nesta visão ele vê aquela visão gloriosa em que os anjos subiam e desciam por uma escada, em que os anjos desciam e subiam, de maneira que ele sentiu a presença de Deus naquele lugar, e ele vota ao Senhor naquele lugar um voto, que se Deus fosse com ele, que Deus lhe abençoasse, e que Deus permitisse que ele fosse e retornasse, certamente ele marcaria aquele lugar e a sua vida de uma maneira diferente. E nós observamos, irmãos, que quando Jacó se encontra na casa de Labão, Deus abençoa, Deus faz ele prosperar, Deus faz com que a prosperidade esteja sobre a sua vida. Mas chega agora o momento do retorno, chega o momento em que Deus diz para ele que ele precisa voltar, e precisa novamente ir ao lugar aonde Deus havia lhe aparecido. E Jacó agora, ele começa a retornar. Jacó toma a sua família, Jacó agora toma a sua fazenda, a sua riqueza. Não era mais simplesmente somente um cajado, daquela maneira que ele tinha saído da casa de seu pai, simplesmente um cajado, mas ele agora, ele tinha posses, ele tinha riqueza, ele tinha esposas, ele tinha filhos, ele estava abençoado, porque ele tinha conversado com Deus, ele tinha pedido que Deus lhe abençoasse, ele tinha pedido que Deus fizesse ele prosperar. Irmãos, e quando o homem conversa com Deus, quando o homem fala com Deus, quando o homem pede a presença de Deus na sua vida, quando o homem pede para Deus lhe abençoar, quando o homem pede para Deus ir com ele, quando o homem pede para Deus tomar a sua frente, certamente a mão do Deus Todo-Poderoso vai com ele. E Deus foi com Jacó, Deus abençoou Jacó, Deus fez Jacó prosperar. Mas agora chegou o momento em que Deus diz para Jacó: volta Jacó, e vai lá naquele lugar, naquele dia aonde eu te apareci. E Jacó, ele retorna, e neste momento diz aqui neste versículo que nós lemos, que Jacó ficou só. Estava novamente Jacó naquela mesma situação, como ele tinha começado naquela noite em que ele saiu fugido da casa de seu pai. Naquela noite Jacó saiu só. Naquela noite Jacó saiu desesperado. Naquela noite Jacó saiu sozinho, e agora estava novamente Jacó só. E agora diz a palavra que estava Jacó só no vale de Jaboque. E diz aqui nesse texto que Jacó estava só. Jacó estava só, e lutou com ele um varão. E quando nós olhamos, irmãos, a vida de Jacó, quando nós olhamos dizendo que Jacó lutou com um varão, e nós começamos a observar a história de Jacó, parece que a vida de Jacó é uma vida cercada por lutas. Parece que a vida de Jacó é uma vida cercada por dificuldades. Quando nós olhamos lá
na casa do seu sogro, nós encontramos ele constantemente em lutas com o seu sogro muda o seu salário constantemente, mas Deus continuava abençoando Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto maior for a luta, mais o Senhor vai te abençoar. Quanto maior for a tua prova, mais o Senhor vai te abençoar. Quanto mais o inimigo procurar te apertar, mais o Senhor vai derramar sobre a tua vida a tua unção, a sua graça e a sua misericórdia. A vida de Jacó é cercada por lutas e por dificuldades. Quando nós olhamos, quando Isaac, ele toma a sua esposa, aquela jovem, como mulher, diz a palavra que a sua esposa era estéril, e diz a palavra que Jacó, ele ora instantaneamente por ela, e ela começa a conceber, e começa naquele momento a gerar, e começa uma criança, e as crianças começam a crescer dentro do seu ventre, e aquela mulher começa a perceber que aquelas crianças começam dentro dela a lutar e ter uma batalha, e ela não entende o que está acontecendo, e ela vai conversar com Deus, e ela pergunta a Deus: o que é que está acontecendo? Eu sinto dentro de mim uma luta, eu sinto dentro de mim uma guerra, eu sinto dentro de mim uma batalha. E Deus diz para ela: mulher, não se preocupe, existe dentro de você dois povos, existe dentro de você duas nações, mas tem uma coisa: o maior vai servir o menor. E chegou o dia de ela dar à luz, e diz que veio o primeiro filho e colocaram o nome de Esaú. Ele era peludo, ele era ruivo, e diz que veio o segundo, mas ele veio agarrado no calcanhar, segurando no calcanhar do seu irmão. Aí colocaram o nome dele de Jacó. Diz que ele era enganador, usurpador. Coloca o nome dele de Jacó. Ele já começou a sua vida agarrado num calcanhar, lutando, batalhando. Estava aquele moço crescendo, ele sempre dentro de uma batalha. E eu fico observando, irmãos, a vida de Jacó. A vida de Jacó vai se tornando uma batalha constante, uma luta constante, e ele cresce, e agora está Jacó, depois de muitos anos, novamente numa grande batalha. Na vida material de Jacó, para ele começar a sua vida, ele nasce agarrado em um calcanhar, mas agora está Jacó para uma transformação espiritual na sua vida. Não está mais Jacó agarrado em um calcanhar, está Jacó agora agarrado com um varão, e ele está dizendo: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E hoje ele está dizendo: me larga, e ele diz: não largo. E ele diz: me larga, e ele diz: não largo. Ele diz: me larga, ele diz: não largo. Me larga, ele diz: não largo. Me larga, ele diz: não largo. Porque para vir a este mundo eu nasci como usurpador, eu nasci como enganador, tudo deu errado na minha vida, e colocaram o meu nome de Jacó, tudo deu errado, mas a ti eu não largarei. Ele diz: qual é o teu nome? Jacó. A partir de hoje o teu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Nesta noite o Senhor teu Deus está dizendo para ti: a tua luta vai ter um fim nesta noite, porque o Senhor teu Deus está aqui para te abençoar. Ele é o Senhor teu Deus. Como homem ele lutou e nasceu como Jacó, mas como homem espiritual ele lutou e nasceu como Israel, para receber a bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus? Abre a tua mão nesta noite, abre o teu coração, receba nesta noite. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Você veio buscar, receba nesta noite, porque Deus está neste lugar. Amém.